Bonjour Ronny, merci de nous accueillir ici, dans votre maison, au Parc des Princes. Déjà, première question, quel est votre meilleur souvenir à Paris? É difícil falar de momento só. Todos os momentos que eu passei aqui foram inesquecíveis, então impossível falar de só, é impossível. Que vous inspire cette équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Olha, é uma das melhores equipes do mundo hoje em dia, com grandes jogadores, com muitos amigos meus aqui, então é bonito de ver o Paris nessa situação que está hoje. Est-ce que vous auriez aimé faire partie de ce projet Paris Saint-Germain avec les nouveaux dirigeants? É um momento diferente, um momento onde o clube teve uma mudança muito grande, né? Mas na época que passei por aqui fui muito feliz também. É lógico que a gente hoje, vendo tudo isso mudado, né, qualquer um gostaria de participar de um grande clube assim. Il y a un joueur qui aurait bien aimé avoir Ronaldinho juste derrière lui, c'est Edinson Cavani. Qu'est-ce que vous pensez de cet attaquant? Qu'est-ce que vous pensez de ce buteur? Grande jogador, facilidade muito grande de fazer gol. Então é um jogador que eu admiro também, já de outra equipe onde jogava, já admirava. Então é bonito de ver jogar. Vous auriez aimé jouer avec lui? Com certeza, qualquer um gosta de jogar com grandes jogadores, né? E seria um prazer énorme. Alors, vous n'êtes pas à la retraite aujourd'hui, Ronny, vous jouez un peu encore parfois. Vous savez, il y a David Beckham qui avait rejoint le Paris Saint-Germain juste avant de finir sa carrière. Est-ce que vous auriez aimé avoir une pige ici, revenir un peu quelques mois au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous aimeriez? Pourquoi pas? Por que não? Mas hoje outros projetos aí de vida, né? Muitos anos de carreira, muitas coisas passaram. Comecei na Europa, aqui no Paris, então uma história muito linda aqui. Então, feliz assim de como tá. Est-ce que Paris, la ville, les supporters, est-ce que ce public vous manque? Muito. Deixei muitos amigos aqui. Quase todos os meus amigos que eu deixei aqui são torcedores do Paris Saint-Germain. Um lugar onde eu amei viver. Né? Venho sempre para cá quando posso. Então aqui eu sinto falta de tudo. Alors, votre carrière de joueur, elle est bientôt finie, Ronny. Est-ce que vous aimeriez être dirigeant du Paris Saint-Germain, travailler désormais avec le PSG? Não. Pourquoi? Não, isso não é para mim. Não, é algo que eu não gosto. Même ambassadeur? Isso sim. Mas como dirigente, trabalhar assim é algo que não faz parte dos meus planos. Et ambassadeur du Paris Saint-Germain au Brésil, à l'étranger, ça pourrait être un projet intéressant pour vous? Sem dúvida, seria um prazer. Mas já me sinto embaixador, porque onde eu vou, as pessoas já me tratam dessa forma, como alguém que passou pelo Paris Saint-Germain, né, e teve uma pequena história marcante, então já me sinto embaixador. Alors, l'Olympique de Marseille, un club que vous connaissez bien, a été racheté. C'est votre victime préférée. Les Marseillais ne vous aiment pas trop. Qu'est-ce que vous pensez de ce rachat de l'OM? Mas não é verdade. O torcedor do Marseille sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, e eu também sempre procurei tratar com muito respeito. Porém, dentro de campo, cada um tem que defender o seu lado. Tive sorte em quase todos os jogos contra o Olympique de Marseille. Então, né, tenho um carinho, um respeito muito grande. Le club vient d'être racheté. C'est bien pour Marseille d'avoir un grand club, d'avoir une rivalité entre Marseille et Paris? É muito importante, né? Dois clubes que têm mais nome na França, acho que é muito importante. Assim como é na Espanha, Barcelona, Real Madrid, acho que tendo Marseille, Paris Saint-Germain, isso vai fazer com que o futebol francês seja cada vez mais melhor visto pelo mundo. Alors, dans un petit peu plus de 20 jours, il y a un match important, Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, deux de vos équipes où vous avez brillé. Qu'est-ce que vous pensez de ce choc, de cette rencontre? Vai ser lindo, né? Duas equipes que são, acho que as duas, entre umas 10, duas que são uma das mais fortes do mundo.
Então vai ser um grande jogo. Au FC Barcelone, il y a un joueur très connu qui a dit que vous étiez l'un de ses modèles. Il s'appelle Neymar. Est-ce que vous lui conseillerez de venir à Paris? Pô, aconselho a qualquer jogador do mundo a vir a Paris, que é um dos melhores clubes do mundo. É uma torcida fora do normal. Então não aconselharia só o Neymar, e sim todo grande jogador que um dia pense em jogar num grande clube, pode vir tranquilo para Paris Saint-Germain. Rony, est-ce que le Paris Saint-Germain peut battre le FC Barcelone? Est-ce qu'ils peuvent réaliser l'exploit? No futebol tudo pode acontecer. Em equipes onde tem grandes jogadores, tudo pode acontecer. Et qu'est-ce qu'il manque au PSG? Vous savez, c'est le grand objectif de Nasser Al-Khelaifi, le président, gagner avec des champions. Qu'est-ce qui manque à Paris pour gagner la Ligue des Champions, Rony? Eu acho que é uma questão de tempo. La plus grande menace au FC Barcelone, c'est Neymar, c'est Messi, c'est Suarez? Vous allez répondre Neymar, non? Não, acho que para mim o Messi hoje continua sendo o melhor do mundo. Neymar vai vir a ser o melhor do mundo. Suárez é um grande jogador. Iniesta, grande jogador. Acho que é um conjunto de grandes jogadores que fazem essa diferença muito grande. Dimanche, c'est le choc Paris Saint-Germain-Monaco. Monaco est leader. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut battre facilement Monaco ou que ça sera un match très compliqué? Acho que vai ser um grande jogo. Sempre que essas equipes se enfrentam, sempre clássicos, sempre jogos difíceis. Acho que vai ser um grande jogo. E aí eu vou estar aqui para torcer. Le Paris Saint-Germain sera champion de France cette saison, selon vous? Eu acho que sim, e espero que sim. Né? On sent quand vous parlez de Paris que le PSG est encore dans votre cœur, que c'est marqué à vie. Ah, sem dúvida. Paris Saint-Germain mora no meu coração, não tem jeito. Il y a un joueur français, à chaque fois qu'il marque, il fait cette célébration, c'est Griezmann. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Olha, é bonito ver, né? Jogador que procura seguir os passos de um ídolo. Então, eu já fiz muito antigamente, né? Imitando os meus ídolos. Hoje eu tenho uma certa idade, depois de anos de carreira. Ver um jovem jogador fazer o que eu fazia quando era novo é muito legal. Dernière question, Rony. Il y a eu une tragédie il y a quelques semaines au Brésil, à Chapecoense. On a entendu beaucoup votre nom avec ce club. Est-ce que ça vous a touché et est-ce que c'était vrai? Est-ce que vous aviez failli vous engager avec ce club? Sim, tragédia horrível, né? Onde tinha amigos, onde é um clube que é próximo da minha cidade, da minha casa. Então, não só eu, como muitos jogadores, meus familiares, todos se botaram à disposição para ajudar de alguma forma. Então, é muito triste, então todos têm que se unir em um momento assim. Merci beaucoup, Rony. Merci de nous avoir accueillis ici, chez vous, sur votre terrain. Merci beaucoup.